E o nosso tema de hoje é um tema que ele é provocativo. Na verdade, eu escolhi esse tema exatamente porque dentro da própria casa espírita, as pessoas têm uma dificuldade em estudar o Antigo Testamento. E é tão bom quando a gente começa a tirar os símbolos das palavras, as metáforas, e, e aí a gente passa a nos preparar melhor para que a gente entenda o Novo Testamento. Vamos lembrar que a base, as escrituras, elas são a base da doutrina espírita. No entanto, é preciso que a gente entenda o significado atrás da letra. Por isso, Paulo de Tarso diz que a letra mata. Então é preciso tirar o espírito da letra. Eu vou fazer aqui uma introdução, porque o nosso objetivo hoje é falar sobre o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e também o 27. E por isso o nome, esse nome da palestra, a imagem e semelhança. Façamos a nossa imagem e semelhança o homem. Aí nós vamos entender ou desmistificar o que vem a ser isso. Só como introdução, vamos lembrar que o Antigo Testamento ele tem 46 livros. E a Bíblia é composta por mais, depois a Igreja Católica ele introduziu o Novo Testamento na Bíblia. E aí, hoje são 73 livros que compõem a Bíblia. Hoje nós só vamos estudar praticamente um versículo de todos essa imensidão de conhecimento que tem por trás do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele surge com Moisés, no Pentateuco, Mosaico, são 5 livros, por volta de 3.500 anos. É muita coisa, 3.500 anos. E desde lá, o Antigo Testamento ele retrata os costumes, a vida do povo hebreu, as necessidades, os medos, a orientação. Então tem todo um contexto da época, como o Antigo Testamento são vários escritores, tem desde rei, né, o rei Davi, Salomão, tem o Esdra, também os profetas, são vários escritores. Então tem aquele que é do campo, tem o outro que é um sacerdote, e assim tem filósofos, músicos, eles são muito baseado em regiões diferentes, em épocas diferentes, em costumes diferentes. E por isso, Emmanuel, o Consolador, no livro, na questão 268, ele diz que por longos anos, algumas religiões elas tentaram distorcer o que vem trazendo essas escrituras. Mas ele diz que, como base, né, de todo o direito no mundo, e também como sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre, estão os 10 mandamentos. Então, essa é a base. Isso aí não foi alterado e continua atual até hoje. Lógico que é preciso sempre entender o significado que existe por trás de qualquer palavra. Dessa forma, Herculano Pires ele diz que o Espiritismo ele tem como base, conforme eu disse aqui, as Escrituras, mas não considera a Bíblia literalmente como a palavra de Deus. Claro isso? E até então, muitas, inclusive hoje, muitas pessoas, algumas religiões, defendem que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos entender que não é assim. Emmanuel, também no capítulo 269,
do Consolador, capítulo não, no item, na questão 269, de O Consolador, ele diz que Moisés ele tinha uma mediunidade extraordinária, mas que é inconcebível que ele ouvisse diretamente a palavra de Deus. Então, Emmanuel explica que, na verdade, os 10 mandamentos foram ditados pelos emissários de Cristo. Emissários. Então, nem foi o próprio Cristo que trouxe os 10 mandamentos através de Moisés, das tábuas lá, que foi um processo de pictografia, então veio impresso nas tábuas. Então vejam bem, Bíblia não é palavra de Deus. A palavra ali tem intuição, tem muitos emissários de Cristo que intuíram os profetas. Por isso Cristo diz, eu não vim destruir a lei nem os profetas, mas fazê-los cumprir. E Cristo, ele utiliza várias passagens exatamente do Antigo Testamento. Por exemplo, uma que é conhecida, né, quando ele diz, eu vim fazê-los cumprir e vos deixo apenas 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, isso aí, amar a Deus sobre todas as coisas, está em Deuteronômio. E ao próximo como a ti mesmo, também já está em Levítico. Ele juntou os 2. Então, são várias passagens, a cada um segundo as suas obras, assim são inúmeras passagens em que Jesus se refere ao Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele é preciso que a gente leia ou estude, mas com discernimento, porque senão fica apenas alguma coisa histórica de costumes, e se a gente não tirar o espírito da letra, aí realmente fica complexo o entendimento. Por isso, que a chamada Antiga Aliança, foi feita lá com Moisés, no Monte Sinai, quando ele recebe os 10 mandamentos, ali estava selando essa antiga aliança. Como não foi cumprida, aí, inclusive, o Jeremias, está lá no capítulo 31, versículos 31 a 34, Jeremias, ele fala que Deus iria enviar, ele chama Jeová. Jeová é a mesma coisa, Deus. Então, sempre que a gente falar que Deus falou isso, já sabemos que não é Deus, ok? Não é Deus. São emissários de Cristo, que está ali intuindo os profetas. Então ele diz o seguinte, que essa nova aliança, olha que interessante, imprimirei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E que é isso? Imprimir a lei no seu interior e escrever no seu coração. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A consciência. Por isso ele diz que a antiga, quer dizer, a nova aliança seria impressa na nossa própria consciência. E em Mateus, ele diz também, no capítulo no capítulo 26, versículo 28, diz, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão de pecados. O sangue da aliança. Isso é Cristo dizendo. Então, aqui, enquanto na antiga aliança nós tínhamos o culto exterior, era a busca, né, do monoteísmo, que Moisés ele vem exatamente pregar a crença no Deus único, isso é através de Moisés, e Cristo, e tinha os rituais exteriores.
Por exemplo, matar cordeiro, antigamente, muito antigamente, matavam, sacrificavam, eram pessoas, aos deuses. E depois isso melhorou, quer dizer, amenizou, mas matavam-se os cordeiros. E na antiga aliança, quando Jesus fala, isto porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, quer dizer, ele iria dar o próprio sangue dele, foi crucificado. Por isso, Cordeiro de Deus. Mas aqui na nova aliança, quer dizer, o Evangelho de Cristo, que vem nos ensinar, já é a transformação interior. O culto da consciência, do despertamento da consciência para o amor. E que a lei está escrita na nossa consciência. Então, nada de cultos exteriores. E também é um relacionamento direto e íntimo com Deus. Porque lá em Moisés, nós temos um Deus, como que era o Deus de Moisés? Um Deus que punia, castigava. Era preciso ter temor a Deus. Não é isso? Infelizmente, ou sim, não é infelizmente, mas até hoje, algumas religiões pregam que nós devemos ter temor a Deus. Jesus vem exatamente, por isso que ele fala, não vim destruir a lei nem os profetas, porque ele próprio, né, enviou esses profetas, são emissários dele, mas fazê-los cumprir. E aí ele vem nos mostrar o quê? O amor. Deus como Pai, não como aquele que castiga. E com isso, vem despertar no Novo Testamento, ou nessa nova aliança, exatamente a fé e o amor ao próximo. Fazer ao outro aquilo que gostarias que vos fizesse. Então nisso está a lei. E lembrar aqui também que dentro das 3 grandes revelações, nós vamos ter a lei de justiça através de Moisés, que vem ensinar o que não fazer. Por exemplo, os 10 mandamentos. Quantos não tem nos 10 mandamentos? Já pensaram alguma vez? Quantos não? 7. 7 não. Não matareis, não pratiqueis adultério, não cobiceis o servo, né, do próximo, não dareis falso testemunho e assim por diante. São 7 não. Para quem que a gente ensina não? Criança. Então, na época de Moisés, nós éramos o quê? Crianças espirituais. A gente só aprendia temendo a Deus e não pode fazer. Se fizer, vai para o inferno. Não, 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 não. Então, a linguagem que a gente entendia era o não. Criança espiritual. Com Cristo, ele vem ensinar o quê? Amar ao próximo, amar a si mesmo, amar a Deus, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vem nos falar da vida futura, lei de causa e efeito, e assim por diante. Né? As bem-aventuranças, estão falando bem-aventurados, né, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Então, o que Cristo vem nos trazer na lei do amor? O quê? Esperança. E o que fazer? O que a gente... quando é que a gente já está em condição de saber o que a gente deve fazer? Quando nós saímos da infância. A partir dali, eu quero o quê? Eu devo fazer o quê? Eu devo trabalhar, devo estudar, né? Eu vou casar, fazer o que for. Então, nós já temos a responsabilidade de saber o que fazer. Então, enquanto Moisés era o que não se deve fazer, em Cristo, o que se deve fazer. E ele nos fala do Consolador prometido,
É a doutrina dos espíritos. E o que a doutrina dos espíritos vem revelar? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a doutrina espírita, ela vem nos trazer a verdade. E o que a verdade faz? Por que fazer? Por que eu devo perdoar? Por que eu devo amar? Por que eu devo respeitar o próximo? Por que eu devo ser correto? Por quê? Porque tudo existe efeito, consequência, lei de causa e efeito. Então, a doutrina espírita, que vem nos revelar a verdade, nos mostrando que aquilo que a gente é hoje é fruto do que fizemos ontem. Ontem, quando eu digo, pode ser um segundo atrás ou várias reencarnações. Então, somos o resultado daquilo que a gente vem plantando ao longo das nossas existências. E amanhã iremos colher o que nós estamos plantando hoje. Então, verdade, causa e efeito. Ok? E no centro dessas três revelações, conforme nos diz lá Emmanuel, na questão 271 do Consolador, ele diz que está Cristo, que é exatamente o fundamento de toda luz e de toda a sabedoria. Vamos lembrar aqui a doutrina espírita. Nós temos três pilares da doutrina: ciência, conhecimento, filosofia, modo de vida, modo de ser. Ciência e filosofia estão, isso é Emmanuel que traz também, está no Consolador. A ciência e a filosofia, elas estão na horizontal. Tá? Ou seja, terra, terra. Conhecimento a gente adquire aqui para quê? Filosofia para a gente estar aqui na terra, horizontalmente. Mas coloca a religião, ele faz esse triângulo. A religião para cima. O que é isso? Conexão divina com Deus. Então, e no centro disso, tudo está Cristo, que é o nosso guia e modelo. Então vamos passar aqui só para a gente ter fazer uma pequena reflexão sobre esse capítulo de Gênesis. Iniciar aqui com capítulo 1, versículo 1, mas só umas pinceladas, tá? Que diz lá: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, o que é princípio? Começo. E onde que é esse começo? A gente não entende. No princípio. Que princípio? Deus criou sempre. Deus não existe nem antes e nem depois. Deus é eterno. Sempre existiu. Então, no princípio, criou Deus os céus, ou o céu e a terra. No princípio. Isso aí demonstra que o universo existe, foi criado, é criação divina. Mas quando? Isso foge da nossa capacidade de entendimento. Mas se Deus criou sempre, a gente pode, pelo menos assim, deduzir que o universo existe de toda a eternidade. E que nós, espíritos existem de toda a eternidade. Sabendo que é obra de Deus. Deus criou. Ok? Os céus e terra, isso aqui, céu pode representar espírito, terra, matéria. Ou seja, céus e terra, ou céu e terra, significa tudo. Tudo é criação divina. Deus é o Criador, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Então, quando a gente Kardec, na Gênese, no capítulo 6, ele fala que céu e terra é a revelação da dupla natureza do universo.
Ou seja, o princípio espiritual e o princípio material, ambos são oriundos de Deus, são criação de Deus. Então nós temos uma trindade universal: Deus, Espírito e matéria. Alguém sabe alguma coisa que seja além disso? O que não é matéria? Me fala aí, pensa aí. Não tem problema não, gente, aqui. Esteja à vontade. Oi? Não, sim, isso é matéria. É a matéria. Tá. Pensamento é o quê? Espírito. Criação do espírito. Então não é o espírito. Pensamento, o que é pensamento? Os espíritos não veem os pensamentos, nossos pensamentos, eles não criam uma tela mental, uma imagem. Pensamento, ele pode ser lido. Pensamento, visto. Então o que é pensamento? É matéria. Matéria. Existem, aqui eu vou até adiantar uma coisa. O que acontece é o seguinte, só para não ser muito complexo, tá? O fluido, quando Deus cria a matéria, o fluido universal, que André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele diz, o hausto do Criador, o hálito divino, o sopro, né, do Todo-Poder. Assim, tem várias denominações para o fluido cósmico universal, ou fluido universal ou fluido cósmico, tá? Que Deus cria esse fluido. Cria. Mas através da ação dos espíritos, nós vamos ver que há uma modificação, uma transformação desses fluidos. Então, essa matéria aqui, qual que é a origem dela? É fluido universal. A energia é o quê? O que é energia? Lembrar do Einstein. MC2. M, o que é M? Massa. Massa, matéria, massa. C, aceleração, velocidade da luz. C, velocidade da luz, ao quadrado. Isso é energia, ou seja, matéria. Pode fazer uma pergunta? Pode. Pode? Porque o meu sobrinho, pequeno, ele era pequeno, agora já está rapazado, né? Ele me fez uma pergunta uma vez e eu não soube responder. Ele tinha lá seus 5 anos. Aí ele me perguntou, eu sou madrinha dele. Didinha, tudo bem. Deus criou tudo. Criou o céu, criou a terra, criou o mar, tudo. Mas aqui me responde uma coisa. Aí eu não soube. Quando a gente tem dúvida, é melhor não falar. Bom, eu não vou pensar, né? Aí ele perguntou, e quem criou Deus? Eu não soube. É difícil. Sim. Quem criou Deus? Ele criou tudo, vamos lá então. Deus? Isso. Então vamos lá no Kardec, no Livro dos Espíritos, questão número 1. Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E a resposta dos Espíritos: Deus é inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Ou seja, se ele é causa primária, não existe ninguém antes dele, porque senão teria um Deus que teria criado o Deus que a gente chama de Deus, né? Então ele é o Criador. Então ele é incriável, tá? Porque em tudo existe uma causa. Todo efeito tem uma causa, tá? E não existe um efeito inteligente que não tenha uma causa inteligente. Aí alguém diz o seguinte: mas o acaso materialista. Fala assim, não, mas de onde surgiu a vida? Não, o acaso.
Mas como? Acaso? Foi uma transformação, aí surge lá uma bactéria, né, que vai depois evoluindo e tal. Mas a inteligência, como é que é isso? O acaso, ele é inteligente? Porque se ele criou uma vida inteligente, esse acaso é inteligente. Ele é o criador de tudo. Então, o que a gente chama de Deus, o materialista, ele pode chamar de acaso. Mas, no fundo, é Deus. E aí, diz lá, a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas a terra, que era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso aqui é nos falando aqui do Espírito, do princípio inteligente. Tá? Porque era sem forma quando o princípio inteligente é criado, quando Deus cria esse princípio inteligente que se manifesta no mineral, se manifesta no vegetal, no animal e no homem. Princípio inteligente. Então, sem forma e vazia. Quer dizer, as trevas aqui é ainda a ignorância com relação às leis que regem o universo. A ignorância aqui no sentido exatamente de não ter discernimento de nada, não ter razão. Então, no início, esse princípio vai passar por todo um processo espiritual, e esse Espírito de Deus, né, que movia sobre as águas, é lembrar que em tudo, aquele que não ainda é dotado de razão, por exemplo, animal, planta, tudo ao quê? Um determinismo divino. Então, o Espírito de Deus movia sobre as águas aqui representando o quê? Fluido cósmico. E Deus se manifesta em tudo. Deus é onipresente. Onipresente significa que ele está em toda parte, em todo o universo. E esse Espírito de Deus, então, as leis divinas regem todo essa imensidão de fluido cósmico, está sob a regência das leis divinas, que é uma lei única, chamada lei de unidade. Por isso nós temos um equilíbrio no universo em que os mundos giram em velocidades absurdas, que eu fico doido para falar aqui, mas é tanta coisa. Mas eu vou falar um pouquinho. Só isso aqui. Nós estamos girando aqui em movimento de rotação a 1.666 km por hora. Ok? É muito? A gente, quando entra num carro e a pessoa coloca 160 km por hora, sim. Eu falo assim, gente, que isso? Cuidado, 160 tá correndo demais. Mas a Terra está a 1.666 km de velocidade, girando. Só que ela gira em torno do Sol a uma velocidade, esse movimento de translação que leva 365 dias, a uma velocidade média, 107 mil km por hora. Aí a gente assusta. Mas aí quando a gente pega o sistema solar, que está girando em torno da nossa galáxia, o sistema solar gira 720 mil km por hora. Aí tem gente que acha que a vida está parada. Que paradeza, né? Que paradeiro. Tudo parado. Só que eu não vou prolongar aqui não. Então, só para a gente ter uma ideia, que o universo é dinâmico, está em movimento. E tudo isso se movimenta sob uma única lei, que é ditada por Deus. E aí, por isso que André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, ele fala que nesse elemento primordial, que é o fluido cósmico, ali vibram mundos e constelações, vivem seres e sistemas e atuam os espíritos superiores.
Mas vamos lá. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas. Haja luz. Haja luz aqui é o despertar da consciência. Luz aqui não é a luz física, luz é matéria. O sol, ele reflete uma luz. Ele está refletindo. São energias. Mas a luz aqui que se refere, haja luz e a luz foi feita, é com relação... Não, é com relação ao despertamento da consciência. Sair da condição de primitivo, lá do irracional para o racional. Então, razão. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Por que ele diz que é a luz? Quer dizer, é um espírito que alcançou a condição de um espírito puro, perfeito, não perfeito como Deus. Ninguém vai alcançar a perfeição absoluta. Perfeição absoluta, só Deus. Mas nós todos fomos criados com um propósito, desde o princípio inteligente. Qual que é o nosso propósito? Evoluir. E chegar onde? Chegar à perfeição, a condição de espírito puro, perfeição relativa. Mas você tem razão, tá? A questão de chegar a Deus, na verdade, Deus está aqui. A conexão com Deus, isso nós vamos ver um pouquinho, daqui a pouquinho, tá? O que é isso? Chegar a Deus. E aí, vamos passar lá para os 6 dias da criação. Lembra lá que Deus criou o mundo em quantos dias? 6. E no 7º descansou. Até Deus descansa. 6 por 1. 6 por 1. Agora estou querendo mudar, né? Então olha lá. 6 por 1. Então o que acontece? Os 6 dias aqui, Kardec ele traz na Gênesis, falando sobre isso, na verdade são períodos. A questão 59 do Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte, que diz lá na Bíblia, né, que o mundo foi criado em 6 dias, que o homem surgiu há 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 6.000 anos. Seria Adão e Eva. Alguém conhece Adão e Eva? Sabe o que é isso? Bom, só falar um pouquinho. Mas o que acontece? Os períodos são, nós temos lá o astronômico, que é o primeiro dia, que são milhares de anos. Kardec fala no Livro dos Espíritos, na questão 59, que, na verdade, cada período representam centenas de milhares de anos. Ou seja, são milhões. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência. Nós não sabemos quando ela começou essa formação do planeta. Pode ter muito mais que isso. Mas, aí no primeiro é exatamente o astronômico, depois nós temos o primário, depois a de transição secundário, terciário e, finalmente, chegamos na nossa era, onde aqui no planeta Terra já tinha as condições de estarem os animais e o homem. Então, no 6º dia foi criado aqui o homem. Isso é Bíblia, tá? Não estou entrando nos detalhes. Tá? E, então, se a gente, só para desmistificar, se Deus fosse descansar no 7º, ele ia ficar alguns milhões de anos descansando. Porque o 7 aqui representa milhões de anos. Então isso aqui, tudo, a gente precisa entender o seguinte. O que representa 7?
Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 7 dias de semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris e assim por diante. O que 7 representa? Completude. Aquele que fecha um ciclo. Por isso que nós temos 6 dias de semana, 6 por 1, descansa 1. No Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, um dos não, que não existe não, é santificai o dia de sábado. Por que disso? Porque, na época, os escravos trabalhavam todos os dias, sem folga nenhuma. E os 10 mandamentos ele vem exatamente disciplinar, quer dizer, uma forma de justiça, de que teria pelo menos um dia de descanso. Por isso que a lei, ela não permite que as pessoas trabalhem todos os dias, pelo menos oficialmente. Tem que ter, no mínimo, um dia de descanso. Mas aí, entramos aqui no que é o tema da palestra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E tem lá, eu vou até colocar antes. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança de quem? De Deus? Imagem e semelhança? Não, assim, só para a gente refletir um pouquinho aqui. Façamos. Espera aí, eu vou fazer uma palestra. Aí eu falo com vocês, façamos uma palestra? O que eu estou falando? Todos nós vamos fazer. Sim. Palestrando. Sim. Palestra coletiva. Façamos. Então é nós. Mas se fosse Deus, ele ia dizer façamos homem a nossa imagem e semelhança? Não. Não. Quem é que faz o homem a imagem e semelhança? Nós somos semelhantes a quem? Então vamos lembrar que todo espírito que alcançou a condição de crísticos, né, espíritos crísticos, eles passaram, onde que eles iniciaram a sua evolução? Como nós, todos. Princípio inteligente, passa pelo reino mineral, vegetal, animal, homem, e aí se diviniza, né? Ou santifica-se. Então, os espíritos co-criadores, que André Luiz chama em Evolução em Dois Mundos, ele fala dos espíritos, ele denomina os espíritos superiores, os cooperadores diretos de Deus, como espíritos co-criadores em plano maior. O que é isso? Jesus, quando ele construiu o planeta Terra, quem construiu o planeta Terra? O arquiteto desse planeta, que moldou, que fez, que pensou, que projetou, quem foi? Jesus. Okay? Ele com seus colaboradores. Então, os espíritos, foi Deus que criou a Terra? O planeta Terra foi Deus que criou? Não. Deus criou o quê? Matéria-prima, fluido cósmico. Só Deus cria. Ninguém mais cria além de Deus. Os espíritos fazem. Quem coloca a mão na massa são os espíritos. E esses espíritos, eles vão moldar
a nossa forma, o nosso corpo. Eles moldaram a matéria, o corpo, eles vão moldar. A inteligência, o princípio inteligente, quem criou? Deus. Fluido cósmico, que é a matéria-prima, Deus. Os espíritos que alcançaram essa condição de Jesus são co-criadores, ou seja, cooperadores em plano maior. Significa que detém mais conhecimento, mais sabedoria. Nós somos espíritos também co-criadores em plano menor. Nós fazemos de acordo, por isso que Jesus diz: as obras que eu faço, podereis fazê-las ainda maiores. Só que, para a gente fazer maior que Jesus, só quando a gente estiver na condição dele. A gente imaginar que a gente vai fazer as obras que ele fez e ainda maiores que ele, não é agora não. Quando a gente alcançar a condição de um espírito puro, aí nós vamos poder fazer igual a ele e até maiores do que essa. Porque a evolução, ela continua. Então, esse façamos aqui indica exatamente essa pluralidade das forças, né, divinas, dos espíritos co-criadores. Então, façamos a imagem de quê? Sabedoria, tá? De inteligência e a semelhança desses espíritos co-criadores. Então, nós somos semelhantes a Jesus. Mas o objetivo nosso nós somos semelhantes entre aspas, porque isso aqui, façamos a nossa imagem e semelhança. Então, tem aqui no capítulo 3 do Gênesis, que ele diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então, como um de nós, não pode ser como Deus, tá? É como um de nós aqui, são os espíritos superiores falando. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o que é o bem e o que é o mal. Então, ao comer do fruto da árvore proibida, o que é esse fruto? A árvore é qual que é? O fruto proibido da árvore não existe maçã no Antigo Testamento, não, tá? Isso aí é criação. Criação nossa. Não existe maçã na Bíblia, não, tá? Esse fruto. Não, sim, mas não existe, tá? Não existe maçã. O que é a árvore da vida? Que é a árvore, o fruto, é o fruto do discernimento entre o bem e o mal. Então, a partir do momento em que ele diz aqui, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Isso é o homem já dotado de razão. Saiu da condição de um animal e passa a ser responsável pelos seus atos. Por isso que quando Adão e Eva comem do fruto proibido, Adão, um dos castigos de Adão você irá agora ter que trabalhar e se sustentar com seu próprio suor. Aí a gente fala assim, então trabalho é um castigo. Nada a ver. E para Eva, qual que é um dos castigos de Eva? Só um. Um só. Você será submissa a Adão. Então, mulheres, está lá na Bíblia. Mulher, Eva, você será submissa a Adão. Aí tem algumas religiões que pegam ao pé da letra e a mulher é submissa ao homem, totalmente. Pega os muçulmanos e algumas aqui também. Tá? Mulher submissa. Uma interpretação totalmente descabida do Antigo Testamento. O que Adão representa? Rapidamente. Não vou nem falar dos capelinos, não, porque essa raça adâmica são os capelinos, né, que vieram do sistema de Capela e encarnaram aqui. Não vou nem entrar nesse detalhe, mas Adão significa
razão. Razão. Eva, sentimento. É preciso submeter os sentimentos, as emoções à razão. Então, a submissão de Eva é submeta as suas emoções à razão. Porque quando a gente deixa que a emoção tome conta da razão, o que acontece? Há um tremendo desequilíbrio. Então precisamos agir com razão. Fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por isso a gente precisa entender um pouquinho, sim, quando a gente começa a entender um pouco dessas simbologias, é que é muito fácil da gente entender o Novo Testamento e não aceitar a Bíblia como uma regra rígida de conduta, como um guia rígido. Não é. É preciso tirar o espírito da letra. Por isso, lembrar que Deus é o Criador Supremo, quer dizer, os espíritos superiores eles colaboram na execução da obra divina. E aqui esse plural façamos sugere o quê? Uma cooperação com Deus. Cooperar. Façamos. Então somos semelhantes. Agora, o nosso propósito é o quê? Ser semelhante aos espíritos superiores, a Cristo. Semelhante em quê? Em amor, em bondade, em conhecimento, em sabedoria. Esse é o propósito nosso de ser semelhantes. Nós ainda não somos semelhantes aos espíritos superiores. Estamos caminhando para chegar lá. Isso é o propósito. Mas desde a criação, nós temos todos potenciais, todo o potencial divino em nós para que a gente alcance a perfeição. Então, todo princípio inteligente, ele já traz em si os germes divinos, os germes que vão nos dar condições de um dia chegar a esse grau de espírito puro. Até Haroldo Dias, ele diz o seguinte, que nós trazemos em nós o DNA divino, ou seja, toda a potencialidade para chegar à condição de fazer as obras que Jesus faz e que um dia a gente poderá fazer ainda maiores. O potencial está em nós. Mas na questão 115 do Livro dos Espíritos diz que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, para que, através dos seus esforços, alcancem gradativamente a perfeição. Então, pelo esforço, pela vontade, pelo trabalho, lá do Adão, trabalho. Você tem que trabalhar, tem que se esforçar. Ok? E vamos colocar aqui, só para a gente lembrar, pegando alguns atributos de Deus, né, que é infinito em termos da própria bondade, né, incorpóreo, é absoluto, é incomparável, é onisciente, quer dizer, detém todo conhecimento, está presente em tudo. Então nós não poderíamos ser criados à semelhança de Deus. Nós não teríamos os atributos de Deus para sermos criados à sua semelhança. Por isso que na questão, no versículo 27, aí diz, e criou Deus à sua imagem, macho e fêmea os criou. A imagem de Deus. Aí é diferente. Imagem, o que é imagem? É aquilo que eu
projeta ali. A sombra ali é minha imagem, mas eu sou a sombra? Não. Eu não sou a sombra. Então, eu não sou Deus, mas eu sou uma imagem de Deus em mim. O que é essa imagem? Aí João, na carta de João, ele diz que, ele nos fala lá, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz: amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, refletir a imagem de Deus significa o quê? Viver o amor, praticar a caridade, desenvolver a compaixão, respeitar todas as criaturas. Todo bem que a gente faz, toda caridade desinteressada, nós estamos refletindo o amor de Deus em nós. Então, a imagem de Deus é esse potencial divino que nós trazemos. Então, lá em Salmos, diz: vós sois Deus. Não foi Jesus que falou isso, não. Ele só questiona: o que está na lei? Aí eles respondem: vós sois deuses. E aí ele diz: uai, por que lá na antiga, na Bíblia, fala que vós sois deuses, e eu estou falando que sou filho do Pai, filho de Deus? Vocês estão achando ruim isso com os fariseus? Eles queriam prender Jesus, né? Queriam achar uma forma de prendê-lo, e quando ele disse que era filho de Deus. Então, por isso que ele usa essa expressão, né? O que está na lei? Vós sois Deus. Então, esses deuses aí é mostrando o seguinte: a potencialidade, se somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros. Nós trazemos o DNA divino em nós. E aí, só para lembrar aqui que Paulo, em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22 e 24, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de ser e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade e em santidade provenientes da verdade. Aqui ele diz: criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Ok? E aí em Colossenses, capítulo 3, versículo 10, ele diz: vestir-se do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, isso aqui, quando fala aqui da imagem, porque a renovação espiritual, o novo homem, o que é o novo homem? É necessário que morra o homem velho. São as nossas tendências inferiores, para que nasça o novo homem, quer dizer, um Cristo que está em nós. Por isso que Paulo diz: já não sou eu quem vive, quer dizer, o homem velho, mas é o Cristo quem vive em mim, homem novo. Então é exatamente o autoconhecimento, a disciplina moral, a reforma íntima, perseverança no bem, tudo isso representa a imagem de Deus em nós, que a gente deve buscar. E aí, para que a gente feche aqui, só fazer um pequeno apanhado aqui do que eu falei. Então, lembrar que imagem é potencial. Todos nós já trazemos a imagem dentro de nós. Trazendo. Isso é um potencial. Nem sempre a gente vai refletir. Agora, semelhança é o quê? Conquista. Esse é o grande diferencial. Imagem é um potencial. Semelhança é uma conquista. Isso significa que nós não fomos criados prontos.
perfeitos. Nós somos criados perfectíveis, ou seja, para que um dia a gente alcance essa perfeição relativa. E lembrando que se a imagem divina é um potencial, a semelhança aos espíritos superiores é uma conquista. Por isso, nós já trazemos em nós essa centelha divina. Mas cabe a cada um desenvolver as virtudes, vencer as imperfeições, assim como se iluminar interiormente. Por isso Jesus diz que brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, o que é brilhar a luz? É o amor, a caridade, é o bem, é a fraternidade, a humildade, tudo isso. Porque aí nós vamos nos tornar expressão viva do amor de Deus. Aí, ir a Deus é se tornar uma expressão viva dele diante dos homens. Então, isso é ir em direção a Deus, estar conectados com Deus, esse é o nosso objetivo. Portanto, sejamos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Obrigado, paz a todos.